voltando aqui para mim. Agora sim, nós vamos ao Momento Simpol. Então, solta aí a vinheta. Vá, Clailson. Momento Simpol. Oferecimento Simpol Sergipe. Trabalhando pelos direitos dos policiais civis. Olha, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe completa 35 anos no próximo dia 30. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar agora com o presidente Jean Rezende. Jean, bom dia para você. Mais uma vez, obrigado por estar aqui no Balanço Geral e nos falar sobre essa data importante, 35 anos do Simpol, né? Exatamente. Bom dia, Fábio Henrique, bom dia a todos que fazem a TV dos Sergipanos, em especial a você, cidadão, e aos nossos oficiais investigadores que estão sempre conectados aqui, ligados nesse Momento Simpol. São 35 anos de história. Eu costumo dizer que história não se apaga. Para chegarmos até aqui, o sindicato foi fundado lá no ano de 1990, no dia 30 de maio, e agora, em 2025, completando 35 anos de uma história em defesa, em busca, né, dos interesses dos trabalhadores policiais civis do Estado de Sergipe. Nesse sentido, a gente tem dito aqui que o povo de Sergipe já sabe que a Polícia Civil de Sergipe é a melhor do país, que o Estado de Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste. Recentemente, que Sergipe é um dos 4 estados do país que está fora da rota do crime organizado, né? Mas o que deveria ser uma data de celebração... Aliás, me permita, em entrevista aqui ao Balanço Geral, o governador Ronaldo Caiado, que é o governador mais bem avaliado do Brasil, ele fez elogios à segurança pública do estado de Sergipe, exatamente pelo que você acabou de falar, pelos números. Olha, o governador de Goiás, ele não vive a realidade de Sergipe. Como é que ele sabe que Sergipe tem uma boa segurança? Pelos números. Exatamente. E são esses números que são produzidos pelos homens e mulheres que estão no dia a dia da segurança pública. Exatamente. Então, nesse sentido, por ser uma data de aniversário, deveremos estar celebrando, e temos que celebrar, sim, a história do sindicato, mas não há o que comemorar, Fábio Henrique, cidadão sergipano. E por que não há o que comemorar? Exatamente pela ausência de valorização dos oficiais investigadores. Nossos oficiais investigadores, diuturnamente, trabalham em defesa da sociedade, pensando em trazer cada vez mais resultados positivos para o Estado de Sergipe. Mas até então, nós não temos o que comemorar, porque a reestruturação da carreira, um compromisso assumido pelo governador Fábio Mitidieri com os oficiais investigadores, mesmo antes de se tornar governador, ele ainda não se tornou realidade, né? Nesse cenário, nós sabemos, por exemplo, que o Estado de Sergipe cumpriu a meta do PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, 6 anos antes da meta, Fábio Henrique. A meta dizia que esses índices deveriam ser reduzidos até o ano de 2030, e já no ano de 2024, o Estado de Sergipe pode arrotar a valentia, como se diz, no sentido de que Sergipe reduziu 72,3% das taxas de homicídio entre os anos de 2016 e 2024, saindo de 57,64 para 15,98 mortes por cada 100 mil habitantes. Essa é uma redução impactante, uma redução importante, que é fruto do trabalho dos oficiais investigadores que se dedicam diuturnamente na elucidação de crimes. Então, esse trabalho é que nos leva a dizer que nesse momento, apesar da data de aniversário do sindicato, de uma data importante na nossa história sindical, não há o que comemorar diante da ausência de valorização aguardada com a restauração da nossa carreira. Acho que na última vez que nós tivemos aqui, eu fiz a pergunta para você como é que estava esse entendimento com o governador. Até agora não aconteceu essa conversa, nada de concreto foi feito. Sobre, por exemplo, o cenário 25, que prevê aquela questão do reajuste linear, que é um direito de todo trabalhador, a redução do interstício promocional na carreira, bem como a próxima parcela da periculosidade, chegou para nós a informação de que o projeto de lei já está na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e que em breve, nos próximos dias, possivelmente até a próxima semana, será apreciado pela Casa Legislativa. Mas o governo do Estado sabe que a pauta principal é a restauração da carreira. E por que essa restauração é tão importante para os oficiais investigadores? Por que a importância dela? A importância desta restauração é porque em Sergipe, a melhor polícia civil do país, como todos vocês sabem, nós temos dentro da mesma carreira 2 cargos, como já foi dito aqui, o de delegado de polícia e o de oficial investigador. Os delegados de polícia, cidadão sergipano, estão entre os 5 melhores salários do país, e
e os oficiais investigadores entre os 5 últimos, Fábio Henrique. Então, essa divergência, né, esse abismo entre essas 5 melhores e os 5 piores de uma mesma carreira, ela tem que ser resolvida, e só a reestruturação para sanar isso. Né? Então, o trabalho continua, os oficiais investigadores continuam empenhados, e um outro dado importante, Fábio Henrique, eu vou falar aqui em primeira mão no seu programa, é um levantamento técnico feito pela diretoria do Simpol Sergipe. Os dados são do Portal da Transparência. Você vai ficar pasmado aqui, mas é um dado real. Em apenas 24 meses, o período foi janeiro de 2023 e janeiro do ano 2025, analisando o salário de 2 delegados de polícia no estado de Sergipe, e são eles o delegado-geral da Polícia Civil e o secretário de Estado da Segurança Pública, juntos, somados, segundo dados do Portal da Transparência do Governo do Estado, eles receberam a quantia, Fábio Henrique, de quase 2 milhões e 700 mil reais. Mas por quê? A título de quê? Além dos respectivos subsídios do salário do delegado, que está entre os melhores do país, vantagens pessoais, a exemplo da chamada IFV, entre outros benefícios pessoais. Mas o dado que eu quero chamar a atenção não é só esse dado que está lá no Portal de Transparência, é de que esse valor, esse montante de 2 milhões e 700 mil reais, dá para pagar a folha de um mês de 493 oficiais investigadores da nossa classe substituta. O que 2 delegados receberam pagaria durante um mês a folha de 400 oficiais investigadores. Exatamente. 24 meses de salário de apenas 2 delegados de polícia pagam a folha de um mês de 493 oficiais investigadores, são quase 500, e 500 é praticamente a metade do efetivo dos oficiais investigadores. Então esse número é para que vocês tenham noção de como está o abismo, a disparidade dos 5 melhores salários do país, dos delegados de polícia, e dos 5 piores salários dos oficiais investigadores. É uma realidade que a reestruturação da carreira em Sergipe poderá mudar, contando, obviamente, com a sensibilidade do governo do Estado e do compromisso que o governador Fábio Mitidieri assumiu com os oficiais investigadores de polícia através do Simpol Sergipe. Então, 35 anos, obviamente uma data para ser lembrada, mas comemoração, nada. História não se apaga, todas as lutas que foram travadas... Quem fundou o sindicato? Foi em 30 de maio de 1990, o nosso primeiro presidente foi o oficial investigador, já em memória, o Armando, nosso colega, né? E de lá para cá, uma sucessão de nomes até a nossa chegada no ano de 2022, e por isso que eu digo que toda essa trajetória foi importante para chegarmos até aqui. Mas, apesar da celebração da data para a entidade sindical, os oficiais investigadores, pela ausência de valorização, nós não temos o que comemorar, Fábio Henrique e você, cidadão sergipano. Perfeito. Já, meu irmão, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Balanço Geral. A luta, como diz o jargão, continua, e os 35 anos lembrados aí de história de luta do Simpol Sergipe. Perfeito. E seguimos para os próximos aniversários, esperamos que tão logo, com a reestruturação tão aguardada da carreira de oficial investigador em Sergipe. Aí você acompanhou mais um Momento Simpol. Momento Simpol. Oferecimento Simpol Sergipe, trabalhando pelos direitos dos policiais civis.